Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques. A gente inicia falando que no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a ordem é buscar ainda mais a qualidade, principalmente na mão de obra que movimenta as empresas que estão lá. Pensando nisso, a ECIP, a associação que reúne essas empresas, realizou uma jornada de capacitação. Entre tantas empresas que fazem o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, qual prepara melhor a equipe? Que gestor tem as melhores ferramentas para comunicar as ações necessárias com seus públicos? Que líderes podem compartilhar bons projetos desenvolvidos com as comunidades em seus entornos? Indagações como essas motivaram a criação da Jornada pela Capacitação, uma iniciativa da Associação das Empresas que atuam no equipamento importante para a economia do Estado. Nós funcionamos através de fóruns temáticos, onde os especialistas das empresas discutem os assuntos pertinentes ao desenvolvimento do complexo. Então, no caso, nós estamos falando de recursos humanos, de treinamento, de alocação de pessoas, de contratação. Então, hoje nós estamos falando aqui do Jornada pela Capacitação, a gente lança e para trazer à tona tudo que pode ser feito e que tem disponível do ponto de vista treinamento e capacitação da população do entorno, da população do estado do Ceará e que pode vir a trabalhar no complexo. Então, o nosso objetivo é fomentar. Na plateia, diretores das 90 empresas associadas e suas equipes, gestores de recursos humanos, líderes da pasta de responsabilidade social e gente que busca ainda mais capacitação. A FIEC também participou levando suas casas, SESI, SENAI e Instituto Evaldo Lodge. Quando se une academia, setor produtivo e governo, isso mostra, por meio inclusive de pesquisa, que os países ou os estados se desenvolvem quando tem bem essa tríplice aliança bem consolidada. E aqui é um exemplo importante, aqui eu estou vendo o governo, estou vendo a academia e o setor produtivo por meio das empresas. A união de forças em busca de qualidade na mão de obra também foi destacada pelo governo do estado, outro parceiro da Jornada pela Capacitação. Se não houvesse essa parceria com a iniciativa privada, poder público e vários agentes que trabalham para o desenvolvimento do nosso estado, a gente não teria números que nos animam tanto. O Ceará, inclusive, no primeiro trimestre, apresentou uma das menores taxas desde 2015 de desemprego, ficou em média de 8,6%. Então, é uma taxa que nos anima e que a gente vai continuar trabalhando para diminuir cada vez mais o desemprego, garantir o emprego formal e garantir também o acesso ao crédito para que aqueles pequenos e médios empreendedores possam garantir os seus empreendimentos. A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém mantém constantemente um trabalho com esse foco, envolvendo as parceiras. As trocas entre as empresas, elas são muito significativas, a gente consegue trabalhar em prol de objetivos comuns e hoje é um exemplo disso, né? Esse grande evento aí celebrando a Jornada da Capacitação com grandes entidades parceiras que desenvolvem projetos muito importantes aqui para as empresas do complexo. E a cidade de Fortaleza vai ser sede agora da 9ª edição do Congresso Norte-Nordeste de Genética Médica. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e vai acontecer agora entre os dias 27 e 29 de junho agora, né? A gente vai saber agora mais detalhes com a Denise Carvalho de Andrade, ela é médica geneticista e está aqui comigo no estúdio. Denise, muito obrigada pela sua presença. Olá, Elaine. Olá a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer o convite, né, que é sempre muito bom. Acho que faz parte, essa equipe de divulgação é super importante. Eu acho que é fundamental para que a gente obtenha o alcance, né, que nós queremos, na verdade, alcançar os profissionais, capacitá-los, porque nós sabemos que são temas extremamente difíceis de capacitação. E quero agradecer desde já a Sociedade Regional Norte e Nordeste, que nos permitiu realizar aqui em Fortaleza, Ceará. Será um congresso que vai abordar todas as facetas da genética, a genética desde o seu princípio fundamental, que é a genética molecular básica, até a aplicação em áreas que a gente nem imagina, como a reumatologia, a neurologia, a psiquiatria. Então nós vamos ter módulos
módulos da genética no TEA, no transtorno do espectro autista e TDAH. Até no TDAH a gente vai ter uma mesa interessante. Vai ter módulos sobre neurogenética, módulos sobre anomalias congênitas no berçário neonatal. Então, nós vamos abordar muitos temas interessantes e a intenção é capacitar os profissionais no Norte e Nordeste. Pois é, Denise, falando dessa programação extensa e vasta, como é que foi pensado todo esse momento, né? E quantas pessoas vocês estão esperando? Onde é que vai acontecer esse encontro? O nosso encontro, na verdade, ele vai ser 2 em 1, porque nós vamos ter ao lado, no Oasis, vai ser o Congresso Científico, na Beira-Mar, em frente à feirinha. E no Luzeiros vai ocorrer o primeiro encontro nacional das associações de raros, onde vai ter a presença de mais de 200 associações nacionais e algumas internacionais de familiares de pacientes com condições raras. Por que que nós resolvemos fazer esse 2 em 1? Porque nós estudamos para aplicar o conhecimento para as pessoas que precisam. Esse outro momento vai estar presente a Secretaria de Saúde, o Ministério Público, a Defensoria Pública, onde os familiares poderão tirar dúvidas sobre questões simples, às vezes como conseguir um medicamento, como ter um acesso a uma consulta com um especialista da genética, que são muito poucos no Brasil. Hoje nós somos, dos 505 mil médicos, apenas 407 geneticistas no Brasil inteiro. Então, esses temas serão abordados, as políticas públicas. O Congresso Norte-Nordeste ainda dá tempo de se inscrever. Algumas associações e rádios estão fazendo até alguns sorteios de cupons com desconto, que a gente sabe que em cima da hora fica um preço mais caro, mas a gente está fazendo uns sorteios com cupons de desconto. E estamos esperando em torno de 800 profissionais e 400 familiares no Luzeiros. Então, vai ser um 2 em 1, em que a gente vai poder discutir, abordar. Vem representantes do Canadá, um professor do Canadá, para falar sobre bancos de células-tronco. Vem um professor da França, de Tours, da cidade de Tours, falar sobre os erros inatos do metabolismo, que a gente sabe que são condições escondidinhas, como, por exemplo, a alcaptonúria, homocistinuria, que são raras e que às vezes estão lá dentro do nosso organismo e que se manifestam silenciosamente. Então, esse especialista vem da França só para falar sobre isso. Vem uma cearense pernambucana, naturalizada, entre aspas, pernambucana, que está no Johns Hopkins, dos Estados Unidos, há mais de 10 anos, falar sobre molecular. Então, vai ser bem recheado de novidades e muitos cearenses, muito competentes. Eu diria que se eu precisasse fazer o congresso só com cearenses capacitados, eu conseguiria, porque 70% dos nossos palestrantes são cearenses capacitados aqui, que foram lá fora, se capacitaram e trouxeram conhecimento para a gente. E ainda vai ter esses 30% que são de fora, que ainda vem rechear e se congraçar com os nossos profissionais. Denise, você falou da capacitação, né? É tão importante a gente ver do número que ainda é reduzido de 400, né? Em torno de 400 profissionais no Brasil inteiro, né? A gente vê o tamanho do Brasil, né? A grandiosidade que é cada estado, cada município. Acredito que para chegar à ponta, né, tem sido difícil nesse sentido, né? Às vezes existem pessoas, famílias que têm doenças raras e não chegam a sequer o diagnóstico. Essa realidade ainda existe? Demais, Elaine, demais. A gente, inclusive, estimulou a vinda dos profissionais dos programas de saúde da família que estão no interior, porque como essas condições raras, elas podem atingir quaisquer pessoas. Então, às vezes uma convulsão, um AVC, você pensa que é algo isolado e não é. Por trás tem um pano de fundo de algo raro. E aí, se esse profissional ele consegue reconhecer os sinais de alerta, ele pode encaminhar para o especialista. Nesse sentido, eu até vou, durante o congresso, ter a graça de apresentar o primeiro hospital internacional referência em doenças raras, que vai ser aqui no nosso Ceará. Vai ser em Itaitinga, a pedra fundamentada vai ser colocada ainda esse ano, todos vão ser convidados, não se preocupem, e onde nós vamos, se chamará Rita Dosa
hospital internacional referência em doenças raras, porque Rita Dosa foi uma cearense do interior do Ceará que faleceu de uma doença raríssima chamada Hermansky-Pudilak, uma doença, uma condição que veio da caucasiana da Suíça, tanto é que ela era muito bem loura, dos olhos bem azuis, quase albina, e tinha uma fibrose pulmonar muito intensa que precisava de um transplante pulmonar. E, infelizmente, ela faleceu devido à condição se agravar e ela não ter conseguido fazer o transplante. Então, o hospital vai ter a homenagem de uma genuína cearense e nós contamos, com certeza, com a congregação de todos os cearenses para que esse hospital seja um âmago na vida dos pacientes e dos familiares. Ele será privado público e tem já o apoio de diversas pessoas, personalidades aqui do Ceará. E vocês vão anunciar no Congresso, né? Vamos anunciar no Congresso. Né? Vamos anunciar no Congresso. E aí, nesse sentido, como é que foi a escolha, né, do Estado do Ceará e Itaitinga para sediar esse hospital? Foi bastante interessante. Nós sempre temos reuniões, né, entre pessoas que abraçam os raros e, para variar, um cearense que já mora há muitos anos nos Estados Unidos, num grupo lá seleto de doenças raras do Canadá e dos Estados Unidos. Ele perguntaram onde poderia ser esse primeiro hospital e ele na hora falou, na minha região, e especialmente em Fortaleza, Ceará, uma área extremamente Fortaleza, além de ser um local que genuinamente era a cidade natal dele, mas eu acho que se destaca por ser estratégico. Ali na ponta, né, tá bem centralizado no norte e nordeste. Então a ideia é capacitar profissionais também. Os Estados Unidos pretendem mandar grupos para capacitar os profissionais, as equipes e também descentralizar, mandar para o interior, porque nós sabemos que Sobral, Cariri, tem muitos pacientes com condições raras que podem, nas suas próprias residências, com médicos excelentes e equipes de enfermeiro, saúde da família, acompanhar o tratamento nas suas casas, sem ter que sair, ficar em casa de apoio por muito tempo, porque a gente sabe que desestrutura a família, né? A emoção, quando você está fora de casa, ainda com um problema de saúde, é muito sério. Então, o que me chamou a atenção para esse hospital foi ainda a capacidade de ter essa empatia, de treinar as equipes para poder entregá-las nos locais estratégicos do Norte e Nordeste. Denise, nesses avanços da medicina, né, dos estudos e capacitações, da tecnologia também, como é que a inteligência artificial tem trabalhado junto à questão da genética, né? E como é que tem auxiliado no sentido de novos diagnósticos, de chegar mais perto da população, né? O diagnóstico precoce também, sobretudo para o autismo, né? Da importância de se, antes, né, no comecinho logo, já tentar identificar. Como é que tem sido esses avanços? Muito interessante essa questão. Eu não vou contar tudo para vocês irem para o Congresso também, né? Que vai ter muitas palestras interessantes. Mas a inteligência artificial, eu acredito que veio para ficar e que nós temos que tirar dela o que é bom. No sentido de acelerar algumas junções de aspectos que você vê que se sobrepõem e direcionam para uma triagem. Então, porque assim, são sinais de alerta que você às vezes deixa escapar, não porque você foi incompetente, mas é porque às vezes na vida são muitas condições raras, são mais de 10.000 diferentes e fica meio impossível você saber de todas. Então a inteligência artificial, se você souber agregar de uma maneira correta, eu acho que ela pode ajudar para precocemente a gente fazer o tratamento multidisciplinar, o tratamento que está vindo de terapia gênica já para algumas condições. Nós vamos falar no Congresso, por exemplo, das 2 terapias gênicas que já são permitidas aqui no Brasil pela Anvisa, que é da amiotrofia espinhal progressiva e de um tipo de retinose pigmentar. A doutora Juliana Salum, que é referência, vai estar dando uma palestra e os profissionais que se envolvem também com a terapia gênica da amiotrofia espinhal progressiva vão dar uma palestra sobre isso. Então, a inteligência artificial, se você souber usar para o bem, ela vai com certeza, também nos casos da triagem do espectro autista, que nós sabemos que se nós nos anteciparmos com as terapias, qualquer criança, vamos colocar uma criança que tem uma boa educação, consegue ter um ambiente saudável,
às vezes tem um problema fonoaudiológico. Se ela consegue se antecipar, identificar aquilo, ela vai conseguir superar 90% daquilo ali. Porque, afinal de contas, o mundo evoluiu muito rápido. Eu tenho até algumas teorias para, além da medicina ter melhorado o diagnóstico, eu acho que o nosso cérebro é tanta coisa que antes, eu vou até compartilhar uma questão que eu, não dizendo minha idade, mas vou compartilhar. A gente lia, né, fazia o ditado na escola, eu me lembro até o nome do livro que a gente usava, o Cazuza, para fazer os ditados, e era tudo linear. Hoje em dia, se você for ver em média, quantos vídeos um adolescente vê por dia, estavam me dizendo mais de 200 vídeos. Aí você diz, 200? Por quê? Porque o TikTok é 5 segundos, não sei o que é 5 segundos. Então, se você for ver, é muita informação para o cérebro. E nosso cérebro, às vezes, não acompanhou a evolução tão rápida das informações. Então, a gente tem que, acho que, respirar fundo, dar um tempo também para o ser humano, né? Se apropriar do que a gente pode melhorar como ser humano e ajudar uns aos outros, né? Pegar a inteligência artificial, pegar a empatia, fazer eventos que capacitem, que mostrem para a sociedade que existe uma diferença entre birra e fatores neurotransmissores. Porque às vezes uma criança está no shopping, é taxada de mal educada, o menino é muito mal educado, mas calma aí, existe uma parte que é birra, mas existe outra parte que é uma condição que está sendo tratada. Então vamos conscientizar a sociedade, porque bullying, as crianças que ficam chateadas, não vão para a escola. Quantas vezes eu tenho um paciente que chega e diz, doutora, ela não está querendo mais ir para a escola, porque acha alguma coisa está acontecendo. Então a gente tem que reestruturar isso. E algumas iniciativas interessantes na Universidade Estadual do Ceará, nós temos um grupo, né, que faz estudo do TEA e que a gente está tentando fazer palestras nas escolas aqui do Ceará para tentar ensinar um pouco do que a gente sabe, porque a gente sabe que é difícil essa capacitação, mas que a gente pode dar um pouquinho de entendimento para as professoras, para as tutoras, porque faz a diferença, desestrutura uma família quando uma coisa não é bem conduzida. E a gente quer plantar uma sementinha, acho que se cada um plantar uma sementinha, igual o beija-flor, né? Eu acho que a gente pode... Teve um grande sábio que disse, faça o bem, comece pela sua casa, pela sua escola. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ampliando essa corrente do bem, né? É verdade, doutora. Eu vou lhe pedir para a gente, já está encerrando nossa conversa sim, aqui, sim. Mas antes de mais nada, você fazer o convite para quem está assistindo, né, para fazer a inscrição, participar desse momento. Sim. Fique à vontade. Vocês podem fazer a inscrição até lá na hora também e avisando a todas as famílias que a parte das associações é simbólica. Você tem que levar só 1 quilo de alimento não perecível e fazer um cadastro no aplicativo por um preço simbólico. Então não se preocupem que da parte das famílias é praticamente gratuito. O nosso objetivo é ampliar o conhecimento para as famílias que são tão carentes, às vezes, de informações. E na parte do congresso científico, vocês podem procurar todos os nossos parceiros, que nós estamos também dando cupons de desconto, porque nós sabemos que quando chega próximo ao congresso, o preço vai aumentando, mas a gente está dando cupom de desconto para todos os colegas que estão divulgando o evento. Até aqui a gente vai deixar também uns cupons para vocês. E qual o site, perfil do Instagram? Fique à vontade. Nono Conegem, com o letra romana, né? Nono Conegem, CONNEGM, Conegem. Você pode colocar no Google também, que já sai logo, ou procurar Congresso Norte e Nordeste de Genética Médica, 9ª edição. E será no Oásis, no Luzeiros. A partir do dia 27, os cursos pré-congressos, dia 28, dia 29 e dia 27 à noite, todos convidados para a grande abertura, onde nós vamos ter tradutores com libras, autodescritores, porque nós entendemos que a inclusão é fundamental. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E agora a gente vai ao intervalo. Volta em instantes com mais destaques. Não sai daí não. E o presidente Lula esteve aqui em Fortaleza na semana passada para uma agenda extensa. Um investimento de mais de 778 milhões de reais para a educação. Parte do dinheiro será direcionada aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Os IFs do Ceará vão ganhar melhorias com novos blocos, laboratórios e construção de restaurantes. A rede também será ampliada no estado. Novas unidades serão construídas em Campos Sales, Lavras da Mangabeira, Mauriti e Cascavel. Fortaleza terá mais 2, um em Messejana e outro na Avenida Bezerra de Menezes. Com esses 6 novos que o senhor está anunciando aqui hoje no Ceará, nós vamos ter 40 campi de institutos federais do Brasil. Vocês sabem quantos tinham antes do presidente Lula? Apenas 5. Portanto, eu queria aqui agradecer e pedir uma forte salva de palmas ao grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui, nós estamos colocando recursos para novos institutos e para consolidar aqueles institutos já existentes, que está faltando bloco, está faltando um restaurante para os estudantes. Então são 150 milhões para a expansão dos institutos federais e mais 40 milhões para a consolidação dos institutos federais já existentes. As obras anunciadas também terão impacto na saúde, porque envolvem melhorias nos equipamentos e cursos da área. As universidades federais no Ceará vão ter o aporte de R$ 505 milhões para reformas e expansão. A Unilab terá novo campus em Baturité para o curso de medicina e a Universidade Federal do Cariri vai receber um hospital universitário. A UFC também ganhou um hospital no campus Porangabuçu, onde já existe um complexo de educação e saúde. O Ministério da Educação também confirmou a chegada do novo campus da instituição na praia de Iracema. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, justificou os investimentos na área de educação no Ceará e na região Nordeste. Preciso dar ao povo do Nordeste a chance dele poder competir. A gente não quer tirar nada de ninguém, a gente quer apenas ter a mesma oportunidade. O nosso filho não quer tirar o rico da universidade. A gente quer ter o direito de competir com ele no vestibular. O investimento na educação, para mim, é uma coisa que eu faço prazerosa, porque eu quero que as pessoas humildes tenham aquilo que eu tinha vontade de ter e não consegui ter. Eu adorava, imaginava ter um diploma universitário. O segundo momento da visita de Lula ao Ceará ocorreu aqui no bairro Prefeito José Walter, onde ele entregou 416 apartamentos. Os imóveis fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida e integram um grande conjunto habitacional, o Cidade Jardim. A obra deveria ter sido entregue em 2018, quando faltava muito pouco para concluí-la. Mas, de acordo com o governo atual, no passado, faltou vontade política. Esse condomínio aqui, ele começou em 2012 e parou 2 vezes. E aí, o pessoal não queria só que esse condomínio não tivesse continuidade. Eles queriam que o Minha Casa Minha Vida acabasse. O presidente Lula visitou as unidades habitacionais ao lado do governador do estado, Eumano de Freitas, e de parlamentares cearenses e ministros. Aumento das temperaturas, chuvas bem acima da média, enchentes, secas, dentre outros desastres ambientais, acenderam um sinal vermelho em relação aos impactos das mudanças climáticas sobre a saúde da população. Sobre isso eu conversei com o médico sanitarista Álvaro Madeira Neto. Confira. Pois é, falando sobre esse tempo, né, chuva onde não é para chover, sol muito forte onde geralmente a gente espera chuva, né, um tempo mais ameno. O corpo da gente reage de que forma a essas mudanças bruscas, como o clima como um todo, né? De diversas formas, assim, e depende muito do tipo de doença pregressa que aquele indivíduo tenha. Então, o que a gente sabe é que, de uma forma geral, como você começou falando, tem um impacto na saúde da população, assim, bastante considerável. Então, a gente observa, por exemplo, a questão das arboviroses. A gente vê uma relação muito próxima com essa mudança climática. Então, a gente sabe que essa mudança climática ela leva a uma maior proliferação do vetor. No caso das arboviroses, aquele mosquito já muito conhecido do brasileiro, o Aedes aegypti, né, chamado de mosquito da dengue, que não leva só dengue, mas zika, chikungunya, podem ser levadas através desse vetor. Então, esse é um exemplo
de uma situação em que você percebe o aumento dos vetores e você percebe o aumento de dengue, de chikungunya, de zika na população de uma forma geral. Então, portanto, mais do que nunca, as medidas preventivas devem ser adotadas de forma cada vez mais robusta. Os governantes têm que encarar essa situação como uma realidade. Doutor, e nesse sentido, assim, quem é que mais sofre com isso? Crianças, idosos? Tem um público que precisa de uma atenção melhor? Sempre que a gente fala em doenças de acometimento populacional, a gente está falando de idosos e de crianças como grupos normalmente prioritários, são grupos mais vulneráveis. Então, realmente são grupos que a gente tem que se dedicar ainda mais, claro, à população como um todo, mas são grupos que são importantes que sejam vistos e bem vistos pelas autoridades. Então, são grupos realmente prioritários. E nesse sentido, nesse momento agora, né, com essas mudanças, o senhor falou aí de algumas doenças que podem ser preveníveis, né, que podem ser controladas com relação também às vacinas. A gente viu um momento aí muito de preocupação, com negacionismo muito forte, né, de movimentação anti-vacina muito grande. Que bom que as campanhas estão sendo realizadas, as pessoas estão voltando a se vacinar? As pessoas estão voltando mais lentamente do que gostaríamos, mas estão voltando. A gente tem uma mudança de curva, mas ainda mais lento de novo do que nós gostaríamos. A gente gostaria de assistir a um retorno daqueles índices de cobertura vacinal que a gente já teve um dia. Então, e o negacionismo, ele é tão profundo que ele não afeta só a questão das vacinas, ele afeta muitas vezes a própria noção de que essa questão da variação de clima tem um impacto, sim, na saúde da população. Então, o negacionismo, ele é negativo em todos os aspectos. Também, quando a gente faz uma relação entre saúde e clima, a gente tem uma onda de pessoas dizendo, não, isso não existe, não, isso não é bem assim. E, na verdade, a gente tem que entender a saúde como um todo, como um bem-estar geral. Portanto, a questão de uma variação descontrolada climática, que é o que a gente vem vivendo, e a gente vem assistindo essas enchentes, chuvas fora de período, num volume muito maior do que o esperado. Então, realmente, a gente tem que ligar um alerta sempre. A gente tem que ligar um alerta também nas populações mais vulneráveis, que não são só idosos e crianças, mas pessoas que vivem em áreas de risco. Isso é importantíssimo que os governantes eles tenham esse mapeamento muito bem feito e esse desenho de atuação também muito bem feito. Pois é, e aí falando das enchentes, né, a gente vê essa situação dramática no Rio Grande do Sul, que está tentando, né, se reerguer com a ajuda de muitas mãos, né, de milhares, milhões de mãos, enfim. Que a gente continue ainda ajudando o Rio Grande do Sul, que precisa mesmo dessa ajuda, não só naquele período, mas agora também, né? E falando nisso, doutor, quando tem um enchente no local, né? A gente fala das perdas, que são muitas, né? De vidas, de animais, de perdas materiais, de histórias que se vão. Mas também fala sobre o que vem depois, né? Existem riscos de doenças maiores se aprofundar no sentido da leptospirose? O que pode ocasionar uma enchente nesse sentido logo após que ela acontece? Logo após, você tem realmente a leptospirose, por exemplo, é uma doença que ela tende a aumentar nessas locais de ou enchentes ou de chuvas muito além do esperado. Você tem ali a proliferação dos roedores, que aí, nesse caso da leptospirose, é o vetor realmente de transmissão. O roedor contaminado vai urinar e a pessoa passa ali com a pele não íntegra e tem a contaminação com aquela urina contaminada, enfim, e aí pode levar ao acometimento de doenças como a leptospirose. Então, mais uma vez, a questão da prevenção vem à tona. Por isso que é tão importante a gente ter condição de mapear essas regiões vulneráveis e atuar ali com saneamento básico e outras medidas preventivas também. E nesse sentido, a gente vai falar do outro extremo, né? Quando é seca demais num local que não é acostumado a isso.
Quais são essas doenças que podem surgir, né? Quais são esses olhares que a gente tem que ter com mais cuidado? A seca demais, normalmente, aliás, a enchente também pode causar isso, que eu vou falar, que é a falta de água potável, a falta de água disponível. E a gente sabe que também existe uma série de doenças que estão relacionadas à falta de acesso à água potável, por exemplo, doenças diarreicas, gastroenterites, tudo isso a gente pode fazer essa relação. Então, realmente, tanto a variação climática, ela serve tanto para as enchentes, que é a primeira coisa que a gente vê, a gente pensa, mas também para momentos de seca profundo, momentos de... você vai ter um impacto também na questão da produção de alimentos. E se a gente observar, e é importante que a gente observe como a saúde ela está interligada com o clima, ela está diretamente interligada com todas essas variações. Então, seja frio, seja calor, seja seca, seja enchente, a gente vai ter ali inúmeras doenças que vão estar relacionadas com essas variações. Doutor, falando já, aproveitando aqui também, nesse período de chuva, quando acontece aqui em Fortaleza, a gente vê muito a meninada brincando, né? Até em locais que estão muito alagados, pega uma prancha ou vai brincar de nadar, enfim. É um risco muito grande, né? Apesar da brincadeira, porque menino não pode ver água, né? Que a gente brinca assim. É saudável até para a criança, mas em um local adequado, né? É ótimo. A água é maravilhoso para criança, mas desde que seja uma água tratada, uma piscina, um local assim. Aquelas brincadeiras que a gente observa as crianças às vezes em poças de água ou em bolsões ali de água, ali elas estão correndo um risco muito grande, a gente não sabe o que está ali por baixo e a gente também não sabe se aquela água ali está contaminada, portanto, podendo infectá-las. Então, realmente é contraindicado, de uma forma em geral, esse tipo de prática. Doutor, e também falando sobre essas viroses que estão acometendo muita gente, né? A gente vê assim, esses quadros oscilando e eu tenho notado, não sei se é impressão, né? Mas as viroses estão vindo muito fortes, né? Às vezes até se prolongando mais do que devia, né? Isso realmente está acontecendo? A gente está tendo surtos, picos, enfim, desses quadros virais mais fortes ou acontece em públicos determinados? Normalmente acontece em públicos que estejam mais imunodeprimidos ou tenham algum quadro de imunodepressão, mas a gente observa sim um acometimento da população em geral, tanto as arboviroses que a gente falou, quanto outras viroses, como aumento em períodos de aumento de incidência de estados gripais, enfim. Isso acontece, muitas vezes tem relacionamento com a questão também do clima, um clima mais seco, ele pode levar realmente a uma propagação de determinadas viroses, e a gente observa, sim, o importante é manter um estilo de vida saudável, uma alimentação sempre regrada, uma atividade física também regular e regrada, para que crie condições do organismo poder entrar em contato com determinados vírus e tentar combatê-los sem uma repercussão maior para o indivíduo. Doutor, aproveitando aqui sua presença também para a gente, com relação a alguns mitos, né? A gente vê muito quando a criança está gripada, a pessoa está gripada, diz, eu não posso tomar gelado, eu não posso pegar sereno, né? Não posso tomar banho de chuva, enfim. O que de mito tem nisso, né? Realmente a gente pode gripar no choque térmico, estou num local gelado, vou para um lugar muito quente, né? Isso realmente acontece? A gente eventualmente pode ter um processo alérgico ou pode ter um estado gripal, mas a questão do pegar sereno, aí realmente são mitos. Um dado que eu acho que é importante que a gente trabalhe também sempre com a população é o uso indiscriminado de medicações. Então, por exemplo, alguém está ali com sintomas gripais iniciais e tenta e consegue uma receita ou compra diretamente na farmácia um antibiótico, que não tem nenhuma indicação. Então, isso realmente é um mito, porque o antibiótico não vai tratar aquele estado gripal, então é um mito que a gente deve combater também para evitar criar futuramente uma resistência bacteriana. Pois é, tem um risco muito grande, né? Com relação a isso, doutor, como é que está atualmente? A gente vê nos hospitais, tem uma resistência mesmo de
superbactérias? O que está acontecendo dessa... A gente viu aí no período da pandemia, muita gente se medicou de forma aleatória com antibiótico, sem necessidade, sem sentir nada, tomou antibiótico, né? O que isso de fato já ocasiona? Já está sendo mostrado algo nos hospitais, entre a comunidade médica? O Brasil, ele é o campeão ou está ali entre os campeões de automedicação. Isso já tem diversos estudos que comprovam esse fato que eu estou aqui relatando para vocês. E aí, com essa automedicação, vem também o uso indiscriminado, muitas vezes, de antibiótico. Existe para você comprar antibiótico numa farmácia, teoricamente, precisaria de uma receita branca controlada, emitida por um médico. Muitas vezes isso é burlado de alguma forma, e aí a gente assiste realmente pacientes se automedicando com antibióticos. Isso vai, ao longo do tempo, selecionando bactérias, e essas bactérias, claro, vão sendo selecionadas, vão ficando mais resistentes. A gente assiste, sim, sobretudo em UTIs, muitas vezes você se depara com pacientes que têm ali, não teria motivo para estar infectado com uma bactéria tão resistente, porque às vezes vem de casa já com esse acometimento, e a gente tem ali tem que lançar mão de antibióticos cada vez mais, com espectro cada vez maior, para que a gente consiga combater a infecção. A gente assiste, sim, e serve de um alerta mesmo para a população não usar esse tipo de prática de se automedicar e ainda mais tomar antibiótico de forma indiscriminada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. Você sabia que cães e gatos podem sofrer com ansiedade? Que isso é mais comum do que se imagina? Pois o repórter Lucas Albano foi até um centro de medicina veterinária e conta os detalhes para a gente. Pois é, a ansiedade não é uma doença que tem atingido apenas os humanos. Ela é cada vez mais frequente entre os animais. A gente vai entender o porquê, o motivo disso com a médica veterinária Sheila Nogueira. Doutora, por que isso tem acontecido nos animais? Lá nós temos vários fatores que podem nos levar, que é desde a falta até o excesso. Então, onde entraria essa falta? Na falta de enriquecimento ambiental, de uma rotina de passeios, de treino, de lazer. Então, nós precisamos de lazer e às vezes a gente banaliza essa necessidade, né? E eles têm essa necessidade. Então, ter rotina de passeio, ir para a rua, interagir com outros animais da mesma espécie, né? Sair para passear, ir na praia, são coisas que eles precisam. E às vezes o excesso também vai levar. Então, tem quem considere como filho, e tudo bem considerar como filho, mas a gente não pode humanizar. Então, às vezes a gente joga esse excesso de emoção em cima deles, às vezes a gente vai dar banho demais, passar perfume demais, lavar demais a pata, ou até dar comida demais, que vai levar a uma obesidade, que pode levar a diabetes, a outros problemas. Então, esse demais também vai sobrecarregar para eles, né? Então a gente começa a ter aí manifestações, estereotipias, coisas de alteração de ansiedade, estresse de separação, até agressividade contra uma pessoa que venha cumprimentar esse tutor, porque eles começam a ficar possessivos. Então tudo isso por um excesso que às vezes a gente acaba jogando em cima deles. A cadela da doutora, a Julieta, já sofreu com ansiedade e às vezes acaba tendo alguma crise, né, doutora? Como é que é o caso aqui da Julieta? O que é que aconteceu com ela? A Julieta, então, a princípio, ela veio de resgate, né? Então ela tinha ido para um lar temporário, foi atropelada, ficou um tempo numa ONG, e aí ela não é muito sociável, ela não gosta tanto assim de interagir com outros animais, então lá ela estava muito estressada, tanto que quando ela veio para mim as primeiras 24 horas ela só dormiu, que eu acho que ela descansou, né? E aí nós temos essa rotina diária, então 2 vezes ao dia ela sai para passear, para fazer as necessidades dela, no final de semana a gente vai para uma praia para ela poder correr, então embora ela não tenha uma das patinhas, ela corre, ela brinca, então ela é super ativa, mas ela precisa dessa rotina diária justamente para poder ser o lazer dela. E 6h30 da manhã, se eu não tiver saído com ela, ela vai me chamar na cama, não importa se é domingo ou feriado, porque ela tem a rotina bem definida dela, né? Se a senhora não assumir esse compromisso com ela, de todo dia seguir essa rotina, ela acaba se estressando, porque assim como são os humanos, também são os animais, né? Sim, e aí, por exemplo, manifestações dela.
vai chorar, vai raspar a parede, então começa a ter alguns comportamentos diferentes porque está quebrando a rotina dela, né? Então, raspar a parede é uma coisa que ela faz se eu, por exemplo, atrasar para levar ela para passear, né? Tem animal que começa, por exemplo, a lamber a pata. É lógico que a lambedura tem outros diferenciais aí, as alergias, o fungo, tudo mais, mas às vezes, tipo, não tenho o que fazer, vou lamber a pata, não tenho o que fazer, vou roer um chinelo, não tenho o que fazer porque não tem o enriquecimento ambiental ou não tem uma rotina, começa a destruir uma casa, o gato começa a arranhar um lugar inadequado por uma falta do que fazer, né? É sério, é bem sério, né, doutora? A gente tem aqui 3 tipos de tratamento diferentes aqui, que a gente tem aqui para mostrar em relação a como tratar a ansiedade nesses animais. Doutora, eu queria que a senhora nos explicasse, primeiro, para que serve esse medicamento, o que é que ele faz com o animal, de que forma ele trata o animal. Certo. Nós temos uma gama de medicamentos que podem ser utilizados, né? Então, aqui a gente pegou um que ele é um fitoterápico, então vai ter passiflora, valeriana, vai ter triptofano, que é para o bem-estar. Então, seria num estágio que outras alternativas de enriquecimento ambiental não funcionaram, então a gente precisa entrar com um ansiolítico, mas a gente vai primeiro na casa dos mais naturais, né? Então, se é um gato que está arrancando pelo por ansiedade, ou se é um cachorro que está com lambedura, alguma coisa mais sutil, mas que eu preciso entrar com uma medicação, a gente começa com um fitoterápico. Não deu certo? Aí, às vezes, a gente precisa ir para alguma coisa mais forte, às vezes a gente vai para os ansiolíticos de tarja vermelha, semelhante ao que a gente faz para humanos, então, às vezes, a gente precisa ir aumentando aí essa dose, dependendo de qual é a manifestação e se outras coisas não tiverem surtido efeito. Certo, então, esse aqui, por exemplo, é o fitoterápico usado no spray, né? Usado no ambiente que o animal está, para poder deixar o animal mais relaxado. A gente tem essa outra medicação, né, doutora? Queria que a senhora explicasse para que ela serve. Certo. Esse é um ferormônio. Então, o ferormônio, ele se assemelha ao que a mãe libera quando está amamentando os filhotes. Então, é justamente para ele se sentir calmo, tranquilo, sentir que ele está num ambiente seguro, né? Então, quando a mãe libera esse ferormônio para o filhote, ele está se sentindo tranquilo, ele sente que esse cheiro é uma coisa tipo, posso estar bem aqui. Então, às vezes, quando a gente coloca outro animal no mesmo ambiente, a gente quer que eles se sintam todos fazendo parte da mesma família, a gente utiliza esses ferormônios, por exemplo. E essa última medicação aqui é o último caso, né, doutora? É usada de que forma? De que forma o tutor pode encontrar essa medicação? Ele tem que ir ao veterinário, procurar o especialista, para ali ser recomendado isso aqui para o animal. É um caso mais extremo para o animal. Isso, é quando outras estratégias não funcionaram e quando o enriquecimento ambiental não funcionou, quando as rotinas de passeio não funcionaram, quando a gente tentou outras alternativas e não funcionou, e quando esse animal está manifestando algum problema. Então, o gato, quando ele está com cistite por estresse, ou quando está arrancando o próprio pelo. Hoje em dia a gente não vê tanto, mas antigamente os cães eles começavam a comer a própria cauda de tanto estresse, principalmente aqueles que ficavam presos na coleira, né? Então, quando a gente tem uma situação já de automutilação, de tanto estresse, aí muitas vezes a gente precisa entrar com a medicação. Às vezes a gente vai conseguir tirar essa medicação depois que esse animal está mais tranquilo e às vezes não, porque é uma situação que a gente não consegue evitar. Então, é um cão que ele tem muito medo de barulho e a pessoa mora numa casa que passa o carro o dia inteiro e ele estressa com barulho. Então, a não ser que a pessoa mude de casa, a gente não consegue evitar isso, né? Então, a gente vai acabar muitas vezes precisando utilizar de medicamentos, né? Perfeito. A gente agradece a participação da doutora médica veterinária Sheila Nogueira. A gente agradece também a participação da Julieta, que ficou aqui calminha durante toda a entrevista. Muito bacana poder estar e ter esse contato mais próximo dos animais. Lembrando que a ansiedade ela não dá só em humanos. Os animais são cada vez e frequentemente tem ansiedade e existem as formas de tratar, seja com medicação, seja no cuidado do dia a dia, dentro de casa, dentro dos apartamentos e principalmente levando os animais para a socialização, que é fundamental. Agora eu volto contigo no estúdio. Será aberta agora no próximo dia 27 de junho, no Espaço Bruta Flor, aqui em Fortaleza, a exposição Moebius, que reúne obras de 8 artistas plásticos cearenses. E sobre essa ação a gente vai conversar mais agora com a Alana Alencar, que é a produtora-geral da exposição, está aqui no estúdio. Alana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço poder falar da exposição aqui.
Alana, como é que foi pensada, né? E como é que foi pegar essas obras desses artistas da nossa terra, né, para preparar essa exposição? Bom, a ideia da exposição surgiu quando apareceram os editais da Lei Paulo Gustavo, e eu trabalhando agora com a produção especificamente, a gente que eu digo a produtora, elas, que é quem está realmente organizando comigo, né, quis investir o máximo de produções em todas as áreas que a gente pudesse alcançar. E como eu sou filha de artista plástico, cresci dentro das artes visuais, sou muito próxima de vários artistas, foi uma ideia de a gente trabalhar com isso. Então, a parte da curadoria foi feita pela Doris Maia, que é quem trabalha comigo, e a gente pensou a partir da fita mesmo de Möbius, né, olhar mais para essa coisa do humano, dessa coisa que não tem começo nem fim, de como a arte atravessa todo mundo. Então, partir para as obras nesse sentido. E aí, como é que foi essa escolha das obras e especificamente quem chegar até a exposição, né? Com o que ela vai se deparar com quais obras? Pois é, são 8 artistas que a gente tem. A gente tentou pegar artistas já com renome, mais antigos, no sentido de ter uma longa estrada dentro das artes visuais, com essa nova, como é que eu posso dizer? Os novos artistas estão surgindo e se inserindo dentro dessa cena, né? Também já com um trabalho, mas que não conversam tão bem. E aí fazer esse link. Então a gente vai ter artistas como o Mano, que é o meu pai, o Mano Alencar, Bando Figueiredo, Sandra Montenegro, trazendo também a Raíza Cristina, que é mais jovem, né? Para dar esse contrapeso. Totonho lá pro Vítera. Então a gente está fazendo E as obras em si, quando a gente foi conversar com cada artista, fazer o convite para participar, a gente explicou um pouco o que seria a ideia inicial da fita de Möbius, e todos se interessaram muito porque diz respeito do próprio artista. Então eu acho que quando a pessoa for o visitante da exposição, né, a pessoa for lá e se deparar com as obras, ela vai se identificar de alguma forma, como é na arte. Na arte você acaba se identificando. Então, eu acho que é isso. Não tem um perfil exclusivo. São quadros figurativos. Não, a gente deixou o artista muito à vontade para apresentar os quadros que eles tinham, que falasse, que traduzisse mais isso do ser humano, das questões que a gente atravessa, que aí pode encontrar mais identificações, né? Então... Pois é, e aí nesse dia 27 é a abertura, né? Isso, é a abertura. Dia 27 às 18h30. E aí tá todo mundo convidado para aparecer. Pois é, e como é que você visualiza atualmente a arte, né, sendo utilizada para conversa, para mostrar a realidade das pessoas, né, para poder chamar, instigar a pensar, né? A gente vê a arte hoje cada vez mais presente, importante e necessária, né? Sim. A gente tem um momento de tecnologia muito forte, né? De redes sociais, do instantâneo, às vezes a gente nem consegue pensar, né? E a arte, ela vem na contramão disso, né? De fazer esse trabalho. Contramão, né? mas também paralelo, né? Paralelo, né? Ela vai sendo trabalhada junto, Sim. né? Como é que você tem observado a utilização da arte, tanto nessa parte nova, né, de tecnologias, enfim, como também no que a gente já conhece, né, de ir a uma exposição, parar, olhar para um quadro, repensar, refletir, né, se questionar? Eu acho que tem a ver com o que você vinha falando dessa contramão, mas o paralelo é de que você não precisa deixar abrir mão de um para que haja outro. Certamente as pessoas na exposição vão estar lá com os celulares, batendo suas fotos e tal, ou pesquisando, inclusive, porque tem muitas pessoas que não conhecem a fita de Möbius, que não... Então é uma forma, inclusive, também de acrescentar a informação. Mas eu tenho visto que a arte hoje, ela está ganhando muito espaço. No entanto, a gente vive numa sociedade que acaba segregando isso, né? Quando, na verdade, pelo fato de ser plástica, deveria agregar e não segregar. Então, quando a gente trabalha com uma exposição desse tipo, a gente vai inserir música dentro, a gente vai fazer uma performance ao vivo, na hora, né? Os artistas vão pintar. Então, no dia 27, 18h30, os artistas vão juntos pintar a mesma tela.
que é para fazer laço. Eu acho que isso é o que falta também com esse avanço da tecnologia, de que as relações elas acabam se estreitando ao ponto de às vezes sequer existir. Então, quando você consegue dar uma amostra dessa, você faz laço, seja com a obra, seja com o outro que está lá, seja com o artista que, né? Então, eu tenho visto assim essa coisa mais segregada, quando na verdade deveria, que é o meu esforço enquanto artista, enquanto produtora, é tentar diminuir um pouco esse ato que existe, tanto entre as linguagens de arte, como entre o artista e quem aprecia a arte, né? Quem é envolvido por ela. Então é isso. É isso, Alana, vou te pedir para fazer convite para quem está assistindo, né? Fique à vontade. Vai ser dia 27, a partir do dia 27 agora, isso, né? No Bruta Flow. A exposição vai ficar, a gente está vendo ainda se vai ficar apenas por 15 dias, que é a primeira intenção, ou se a gente vai estender um pouco mais. Coisa boa, a gente quer que estenda muito, né? Sim. Para todo mundo ver, né, Sim. Alana? Eu espero que possa ficar mais tempo e que a gente consiga mostrar o maior número de pessoas possível, porque está uma exposição belíssima. E para saber mais informações, não da exposição, mas também de você, do trabalho que você realiza e também de todo o trabalho desses artistas, como é que faz para buscar nas redes sociais, já falando de redes sociais aqui também, de site? Pode ser no meu Instagram, que é @AlanaGAlencar, ou então no Instagram do Elas Produções, Elas Produção Cultural, @Elas Produção Cultural com 3 L's. Né? E lá vai ter informações sobre todas as produções que a gente faz, inclusive a da exposição. Ou também procurar no Instagram dos próprios artistas, né? Pelo nome você acaba encontrando. Eu vou aqui citar o nome dos 8, é a Cris Cavalcante, o Edmar Gonçalves, Mano Alencar, Totonho Laprovítera, Vando Figueiredo, Raíza Cristina e Ronaldo Cavalcante. Então, pode procurar também nas redes sociais deles. E é isso, eu espero que todo mundo possa ir dia 27 de junho, quinta-feira que vem, no Espaço Bruta Flow. Tá, joia. Muito obrigada. A gente deseja sucesso ao evento e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, em nome de todos os artistas também. Obrigada. Obrigada. Agora o destaque está ficando por aqui com essa dica. Se eu fosse você, eu não perderia. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.